Eu quero saudar os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos no templo da nossa igreja e nós vamos começar o nosso culto de hoje. Eu quero começar lendo a palavra de Deus com os irmãos, um texto que se encontra em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15, versículos de 1 a 6. Eu peço que os irmãos acompanhem a leitura, por favor, seja na sua Bíblia ou no celular, mas leia a palavra de Deus conosco. Gênesis capítulo 15, versículos de 1 a 6, diz assim a palavra de Deus. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que o podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para justiça. Amém. Irmãos, essa é uma passagem conhecida e importante do primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. Deus faz uma promessa, Deus entra em aliança com Abraão. E o que me chama a atenção no texto é o versículo 6. Pequeno, porém muito rico, diz assim: Ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. Ele creu no Senhor. Esse versículo ele é bastante importante e ele vai passar as páginas do restante das Escrituras. O escritor Abacuque, o profeta Abacuque vai falar sobre isso, a questão da fé. Paulo vai repetir esse versículo em Romanos, em Gálatas e o escritor aos Hebreus. Então, veja a importância que a fé tem para a nossa vida. Diante disso, eu quero cantar, louvar ao Senhor juntamente com os irmãos. Nós vamos cantar o hino A Fé dos Antigos, que tem o número 91 no Inário Novo Cântico. Eu peço que os irmãos louvem a Deus conosco com esse cântico. Teus grandes feitos com ardor, sublime fé, clarão de luz, inspiração que vem da cruz. Bravos fizeram nossos pais, por ti a chamas afrontar, e tal como esses ancestrais, queremos nós também andar. Sublime fé, clarão de luz, inspiração que vem da cruz. Alto pendão, sublime fé, por ti queremos pelejar, tudo
sofrendo a morte até, e firme sempre a te honrar. Sublime fé, clarão de luz, inspiração que vem da cruz. Nós vamos ter uma palavra de oração nesse instante, uma oração de intercessão. Nós temos aproveitado os nossos cultos para orar, para clamar, para buscar a direção de Deus para a nossa vida. Temos colocado sempre alguns pedidos, nós vamos orar pelas nossas vidas, para que Deus nos desperte espiritualmente nesses dias de pandemia. Vamos orar também pedindo livramento e o término dessa pandemia que tem assolado o Brasil e o mundo. E também nós vamos orar colocando a vida das nossas autoridades nas mãos do Senhor. Então eu peço que você ore comigo, que você feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça. Nós vamos ter uma palavra de oração, porque por mais que estejamos passando dificuldades, crise, é preciso que entendamos que o céu não está em crise. O trono de Deus continua ocupado pelo Senhor, Ele reina, Ele governa e Ele cuida de todas as coisas. E louvado seja Deus, porque nós temos a possibilidade de orar, nós temos esse meio de graça, podemos orar ao Senhor. Então eu convido você para que ore comigo nesse instante, nessa oração de intercessão. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós somos-te gratos pelas nossas vidas, pelo teu amor, pelo teu cuidado e pela tua proteção para conosco. Te agradecemos porque, mesmo nesses dias difíceis, nós podemos ter a certeza de que o Senhor continua reinando e sempre continuará. O Senhor está no trono, governando, cuidando soberanamente de todas as coisas. Nada foge ao teu controle. Tu és o Senhor absoluto sobre todas as coisas. E nós queremos, ó Deus, aproveitar esse instante de culto para interceder pelas nossas vidas, pelas nossas casas, nossas famílias, nossa igreja, para que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos desperte espiritualmente a cada dia, para vivermos para a honra, louvor e glória do teu santo nome. Cuida das nossas vidas, ó Deus. Pedimos por essa pandemia, pedimos por proteção, por livramento, pela tua graça sobre nós, ó Deus. Abençoa-nos nesses dias de vírus, de pandemia. Livra-nos, ó Deus, e que em breve nós estejamos livres desse vírus, para que a nossa vida volte ao normal, se normalize, para que continuemos os nossos trabalhos, as nossas atividades. Cuida, Senhor, das nossas vidas. Abençoa aqueles que trabalham na área da saúde, que estão à frente disso, ó Deus, na linha de frente. Protege-os, guarda-os, ampara-os, abençoa-os, ó Deus. Abençoa aquelas pessoas que perderam entes queridos por conta da doença, que o Senhor esteja consolando, confortando, trazendo bálsamo e refrigério ao coração de cada um deles. E nós colocamos, ó Deus, ainda nas tuas mãos a vida das autoridades do nosso país, desde o presidente da República, os governadores, senadores, deputados federais e estaduais, enfim, ó Deus, toda e qualquer autoridade constituída, pois ela provém do Senhor. Abençoa esses homens, ó Deus, nesses dias de corrupção, de violência, de desgoverno, que o Senhor esteja abençoando, dando temor ao coração deles, por mais que eles não pensem como nós, que eles não tenham a mesma fé que nós temos, mas que o Senhor tenha misericórdia deles, para que nós possamos viver vida tranquila, mansa e sossegada, pois isso é bom e agradável diante do Senhor. Ó Deus, cuida de nós, abençoa as nossas vidas. Nós ainda clamamos para que o Senhor fale conosco por meio da mensagem, por meio da pregação que teremos nesse instante.
Ajuda-nos, ó Deus, abençoa-nos, ilumina-nos com o Teu Santo Espírito para que possamos ouvir a Tua voz, entendê-la e praticá-la para a glória do Teu nome. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém. Meus irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez em Hebreus 11. Carta aos Hebreus, capítulo 11, nós leremos dos versículos 4 a 7. Esse é o texto da nossa mensagem do culto de hoje. Hebreus, capítulo 11, versículos de 4 a 7, diz assim a palavra de Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois, antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam e sendo tementes a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Amém. Meus irmãos, nós estamos estudando o tema de 2020, apesar das dificuldades da pandemia e da paralisação dos nossos cultos presenciais na igreja. O tema nosso é Revitalizando a Igreja. Todo mês nós estamos estudando um subtema dentro desse tema maior da revitalização. No mês de junho, o nosso tema é fé, revitalizando a igreja pela fé. Na semana passada, nós começamos a estudar, a falar sobre esse tema. E nós começamos lendo o início do capítulo 11, Hebreus 11, de 1 a 3. Por favor, eu quero ler aí, veja como é que que começa o capítulo 11 e o que nós falamos na semana passada, no domingo passado. Hebreus 11, versículos de 1 a 3, acompanhe comigo, por favor. Diz assim o texto: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem, pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Então, basicamente foi disso que nós tratamos no domingo passado, as lições da fé que nós destacamos aqui no texto. Falamos na ocasião sobre duas lições: obter bom testemunho e entender o poder de Deus. Também falamos e destacamos a respeito da definição de fé que nós falamos na semana passada. Hoje, dando sequência ao tema, eu quero falar sobre exemplos de uma fé verdadeira. Esse é o tema do nosso culto de hoje, exemplos de uma fé verdadeira. O texto que lemos apresenta alguns exemplos importantes a esse respeito. Ainda a título de introdução e de recapitulação do que nós falamos, só para que nós tenhamos uma ideia do nosso ponto de partida, a carta aos Hebreus foi escrita para exortar os irmãos a permanecerem firmes na fé. Os leitores primitivos dessa carta eram judeus convertidos ao cristianismo e que, por conta de terem abraçado a sua nova fé, estavam sendo perseguidos. Então, por exemplo, a palavra Hebreus
é uma outra palavra para os judeus. Hebreus inicialmente, essa é uma nomenclatura por causa, lá no início, no livro do Gênesis, de um homem chamado Éber. Por isso, Éber, isso vai gerar no futuro os hebreus. Então, essa carta foi escrita com o objetivo de que eles deveriam permanecer firmes na sua nova fé, mesmo diante das tribulações. Por que eu digo nova fé? Porque eles já tinham uma fé, eles eram judeus por raça, por convicção e por religião. No entanto, eles agora se tornaram cristãos e por terem abraçado essa nova fé, essa nova religião no Senhor Jesus, estavam sendo perseguidos por causa disso. Veja, por exemplo, eu quero que você acompanhe comigo o capítulo 10, versículos 37 a 39. Diz assim o texto, 10:37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Então, veja, o versículo 38 fala, o justo viverá pela fé. Esse tema é bastante importante para nós. Nós lemos no início da liturgia, Gênesis capítulo 15, versículo 6. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Esse versículo vai percorrer as páginas do Antigo Testamento e chegarão nas páginas do Novo Testamento. O profeta Abacuque, como lhes disse, vai falar sobre isso no capítulo 2, versículo 4 do seu livro. O justo viverá pela fé. Paulo vai falar sobre esse versículo em Romanos, vai repeti-lo em Gálatas, e agora nós temos em Hebreus 10:38, dizendo, todavia o meu justo viverá pela fé. O versículo 39 não aparece na descrição aí do seu vídeo, mas eu peço que você acompanhe na Bíblia. 10:39 diz assim, nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então veja, a fé é importante, dentre outras coisas, para a conservação da nossa alma, para a preservação da nossa salvação, para que nós continuemos firmes nos caminhos do Senhor. Então, chegamos no capítulo 11, esse é um capítulo bastante conhecido da igreja, e o capítulo fala basicamente de fé. O capítulo tem 40 versículos, e a palavra fé, eu já tive a curiosidade de contar, aparece 25 vezes nesse capítulo. Então veja a importância que a fé tem em Hebreus capítulo 11. Então, versículos de 1 a 3, como já dissemos, ele vai dizer o que é fé e as lições que ela produz na nossa vida. Depois, no restante do capítulo, versículos 4 até o 40, ele mostra vários exemplos de fé extraídos ou tirados do Antigo Testamento. Essa lista, ela percorre as páginas do Antigo Testamento, começando com personagens antes do dilúvio, durante o dilúvio, depois os patriarcas, os juízes, os profetas, os reis. A lista é bastante grande. E no nosso texto aqui, versículos 4 a 7, ele mostra os primeiros exemplos dessa longa lista de fé. E é exatamente aqui, a partir do versículo 4, o nosso ponto de partida, que nós veremos exemplos de uma fé verdadeira. O autor mostra 3 exemplos de fé que eu quero falar ou compartilhar com os irmãos nessa noite. 3 exemplos. Nós vamos ver mais detalhadamente cada um deles. Só para citá-los aqui inicialmente, versículo 4, Abel, versículo 5, Enoque, versículo 7, Noé. Então nós vamos trabalhar em cima desses 3 exemplos, mostrando mais detalhadamente
os exemplos de uma fé verdadeira. Então vamos a eles. Primeiro exemplo, Abel, está no versículo 4. Veja aí o que diz o texto novamente. 11:4 diz assim a palavra de Deus. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Meus irmãos, nós conhecemos a história, o relato de Abel, a história dele está registrada em Gênesis, capítulo 4, versículos de 3 a 10. Nós sabemos, conhecemos bem essa passagem bíblica, trata-se lá em Gênesis 4 do primeiro homicídio. No capítulo 3 de Gênesis nós vemos a queda do homem. No capítulo 4 nós vemos já o primeiro homicídio. Interessante nós observarmos que Abel e Caim criam em Deus, acreditavam no Senhor, foram educados pelos seus pais, Adão e Eva. Ambos cresceram juntos e aprenderam sobre Deus. Ambos, lá em Gênesis 4, nós somos informados que ambos ofereceram uma oferta para Deus. A diferença entre eles foi a atitude, o princípio e a importância que cada um deu para essa oferta oferecida. Abel ofereceu uma oferta ao Senhor das primícias do seu rebanho. Ele ofereceu aquilo que era de melhor para Deus. Enquanto que Caim ofereceu um fruto da terra, Deus não se agradou de Caim e nem da sua oferta. Bom, o final da história nós já sabemos, já a conhecemos. Quando Caim chega para o seu irmão Abel e diz: Abel, vamos ao campo. E estando ambos lá no campo, Caim o matou por causa da inveja e da oferta que foi de Abel, que foi aceita por Deus, ao passo que a sua foi reprovada. Aliás, a história lá de Gênesis 4 depois diz, Deus chega para Caim e diz: Caim, onde está o teu irmão Abel? Caim responde grosseiramente, mal educadamente, dizendo: acaso sou eu tutor de meu irmão? Muito mal criado esse Caim. Com quem você pensa que está falando, Caim? Você está falando com Deus, com o Senhor, com o soberano sobre todas as coisas. Agora, e aí o escritor aos Hebreus aqui no versículo 4, voltando para Hebreus 11, pega essa história para dizer que Abel ofereceu mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve bom testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também mesmo depois de morto, ainda fala. Interessante que Abel foi morto, no entanto, o seu sangue clama da terra, diz o texto lá de Gênesis no capítulo 4. E aqui nós aprendemos um princípio muito importante, já no início da Bíblia, com relação ao que nós oferecemos para Deus. Nós aprendemos que Deus está interessado nas primícias, nos melhores frutos. Deus quer o melhor de nós. Abel ofereceu das primícias do seu rebanho, ele deu o seu melhor para Deus. Já no 4º capítulo da Bíblia, nós somos informados, nós não podemos dar restos para Deus, e sim o melhor para Ele. Isso nós também aprendemos no Novo Testamento. O Senhor Jesus, lá em Lucas 21, versículos 2 a 4, ele estava observando como as pessoas estavam dando suas ofertas. Veja só o que diz Lucas 21, versículos 2 a 4. Viu também certa viúva pobre lançar ali 2 pequenas moedas e disse: verdadeiramente vos digo que esta viúva pobre deu mais do que todos, porque todos estes deram como oferta daquilo que lhes sobrava. Esta, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía
todo o seu sustento. Observaram? Jesus não ficou impressionado com as ofertas que os ricões estavam dando. Pelo contrário, o que ele se impressionou foi com aquela mulher, quando no versículo 4 diz que ela deu tudo, ela ofereceu tudo para o Senhor. É claro, meus irmãos, que eu preciso dizer isso para vocês, que os aproveitadores da fé vão se utilizar equivocadamente dessa passagem. Jesus não está dizendo, e o texto não está ensinando, que nós temos que dar tudo para Deus. Se nós dermos tudo para Deus, a nossa casa, os nossos bens, todo o nosso salário, como é que nós vamos sobreviver? O que Jesus está enfatizando é que aquela mulher é abnegada no seu ato de dar, na sua oferta, ela é generosa, pegando o princípio das primícias de oferecer a Deus aquilo que é melhor. Portanto, o versículo 4, nesse primeiro exemplo de uma fé verdadeira, nós temos o caso de Abel, e o texto diz que ele obteve bom testemunho, ele obteve a aprovação de Deus, e mesmo depois de morto, suas obras ainda falam. A lição que nós aprendemos aqui é que nós devemos oferecer o melhor para Deus, oferecer as primícias. E aí isso me faz levantar algumas perguntas, pelo menos duas. O que é que eu tenho oferecido para Deus? Segunda pergunta, como é que eu tenho oferecido para Deus? Vocês e eu devemos oferecer para o Senhor o melhor. Deus não é Deus de resto, de sobra, Ele é o Deus das primícias. Pensa comigo, quando Ele enviou o Senhor Jesus, Ele enviou o que havia de melhor, o seu Filho unigênito, diz a Escritura. Portanto, nós podemos aprender com esse exemplo de Abel, que é necessário oferecer o melhor para Deus. Segundo exemplo de uma fé verdadeira é Enoque, versículos 5 e 6 do nosso texto. O versículo 5 diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. Agora, temos o relato de Enoque. Sua história está registrada em Gênesis capítulo 5. Aliás, é curioso nós observarmos isso, porque eu não sei se você lembra de cabeça, mas Gênesis 5 fala sobre genealogia, a genealogia de Adão. Aliás, é um capítulo árido, em que nós nem gostamos de ler, devido a ser genealogia. Então, a ênfase, a mecânica do texto é: fulano nasceu, cresceu, casou, teve filhos, envelheceu e morreu. Essa é a tônica do texto, em que nós temos um capítulo inteiro falando de genealogia. Mas naquele mesmo capítulo nós encontramos um homem, Enoque, e ele vai quebrar o paradigma do capítulo e ele não vai morrer. O texto nos informa que ele andou com Deus. E o escritor aos Hebreus pega essa passagem, extraída de Gênesis 5, para dizer que ele andou com Deus e ele foi trasladado para não ver a morte. Interessante aqui no texto que a palavra aparece 3 vezes, trasladado, ou trasladara, ou trasladação. O texto enfatiza essa palavra 3 vezes. O que significa trasladação? Eu vou tentar explicar para vocês. Trasladação significa fazer um traslado. Bom, continuo sem entender, pastor. Eu vou traduzir para vocês. Significa fazer uma viagem de um lugar para outro, de uma localidade para outra. No caso de Enoque, da terra para o céu. Deus o trasladara, Deus o toma para si, e ele faz essa viagem, e ele foi para o céu vivo.
Deus o tomou para si. Enoque foi o primeiro homem que não morreu. Ele foi para o céu vivo. Curioso que nós aprendemos na Bíblia que o salário do pecado é a morte. No entanto, Enoque não experimentou a morte. Deus o levou para si. E eu fico pensando aqui, imaginando lá no texto, isso aqui não está no texto, é só pensamento meu, mas imagina que um belo dia Enoque resolve sair de casa e, de repente, para meditar alguma coisa do tipo, ele sai de casa, ele vai andando, e aí ele avisa a esposa, os filhos que vai sair, e aí o tempo vai passando, 2 dias, 3 dias, 4 dias, e Enoque não volta para casa. Imagina a preocupação da sua família, de sua esposa, de seus filhos, porque ele era casado e ele teve filhos. Imagina a preocupação da família. De repente eles começam, isso eu estou só conjecturando, isso aqui não está no texto. Sua família começa a perguntar entre os vizinhos: alguém viu Enoque por aí? Ele já saiu de casa e tem algum tempo, talvez alguns dias, disse que saiu para meditar e não voltou até agora. Alguém viu Enoque por aí? E ele sai de casa, vai andando, de repente Deus o traslada, Deus o toma para si. E o que é interessante da passagem é que no final do versículo 5 diz que ele obteve testemunho de haver agradado a Deus. Por quê? Porque ele andou com Deus. E andar com Deus requer compromisso, responsabilidade, abnegação. Não é fácil andar com Deus. Seguir as suas pegadas, seus passos, caminhar com Ele, seus ensinos. E ele quebra esse paradigma, não morrendo, mas indo para o céu vivo. Ele obteve bom testemunho por ter andado com Deus. Portanto, Enoque é para nós o segundo exemplo de uma fé verdadeira. Bom, eu lhes disse que o salário do pecado é a morte. Todos vão morrer por conta do pecado. Nós só encontramos 2 homens na Bíblia que foram para o céu vivos. O primeiro é Enoque e o segundo eu quero citar aí para vocês mais uma referência bíblica. O segundo foi Elias. Isso está lá em 2 Reis 2, versículo 11. Diz assim o texto: indo eles, andando e falando, aqui eles é Elias e Eliseu. Eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. Aqui é curioso que nós normalmente confundimos. Nós falamos que, até na escola dominical, que Elias foi para o céu num cavalo de fogo. Mas não é isso que o texto diz. O texto diz que ele subiu num redemoinho. Veja, ambos estão no campo, no deserto, numa determinada localidade, Elias e Eliseu, e Deus o toma para si. Eliseu faz aquele pedido: eu quero porção dobrada do teu espírito. Elias disse: você pediu uma coisa dura, difícil, mas se você ver eu subindo, eu concederei o seu pedido de porção dobrada do seu espírito. Então veja, apenas Enoque, lá em Gênesis 5, e depois Elias, em 2 Reis 2, apenas esses 2 foram para o céu, vivos, e não experimentaram a morte. Veja, por favor, o versículo 6 do nosso texto. Diz assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Veja isso, sem fé é impossível agradar a Deus. Provavelmente, irmãos, o versículo 6 é um comentário do 5. O 6 está explicando o 5, que é o exemplo de Enoque, que foi trasladado, que andou com Deus,
que obteve bom testemunho antes da sua trasladação. Sem fé, diz o escritor sagrado, é impossível agradar a Deus. Por que é impossível agradar a Deus sem fé? Porque nós não o vemos, não o tocamos, nós precisamos viver pela fé. Paulo diz em 2 Coríntios 5, 7, nós andamos por fé e não por vista. A lição é clara aqui, meus irmãos, nesse segundo personagem de exemplo de uma fé verdadeira. A lição é que nós também devemos andar com Deus. Como Enoque andou, precisamos fazer a vontade dele, caminhar segundo os seus mandamentos, os seus estatutos, suas regras. Precisamos da graça de Deus. É necessário que nós andemos com Deus, agradando o coração dele, para que também obtenhamos, como Enoque, bom testemunho. Bom testemunho. Portanto, no entanto, melhor dizendo, andar com Deus não é fácil. Requer compromissos, responsabilidades. E a nossa sociedade, a nossa cultura pós-moderna, ela não quer andar com Deus, ela não está disposta a enfrentar grandes maratonas. Uma maratona tem mais de 42 quilômetros, talvez ela quer uma prova curta de 100 metros rasos, mas vida cristã demanda corrida, perseverança, que andemos com Deus para que façamos a vontade dele. E a pergunta é, você está disposto a andar com Deus como Enoque o fez? Pense nisso. Terceiro e último exemplo de uma fé verdadeira para nós terminarmos, Noé. Isso está no versículo 7, que diz assim: pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Finalmente, temos o relato de Noé. Sua história está registrada em Gênesis capítulo 6, versículos 13 a 22, mais precisamente nessa passagem. No entanto, o relato de Noé está em Gênesis 6, 7, 8 e 9, que é o episódio do dilúvio. O texto sagrado lá de Gênesis vai dizer que Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Isso está em Gênesis 6, 9. O relato bíblico vai nos dizer em Gênesis 6 que a maldade humana estava crescendo assustadoramente, grandemente, e Deus resolveu destruir a terra. Veja, capítulo 3, a queda do homem. Capítulo 4, o primeiro homicídio, quando Caim mata Abel. Capítulo 5, a genealogia de Adão. Capítulo 6, a maldade humana. Diz o texto lá em Gênesis 6, que o homem é mau desde a sua mocidade. Deus então entra em aliança com Noé, porque ele achou graça diante dele. Deus mandou Noé construir uma arca. Nós conhecemos bem a história, nossas crianças conhecem, nossas crianças desenham a arca. No entanto, algumas coisas precisam ser ditas ali. Eu sempre observo que nós lemos a Bíblia com pressa, de uma forma corrida, e passamos desapercebidos nos detalhes. Por exemplo, quanto tempo, quantos anos Noé ficou construindo a arca? Talvez numa leitura mais apressada lá do livro de Gênesis, nós pensemos, Noé ficou alguns meses, quem sabe 6, 7, 8 meses. Bom, mas essa não é o relato correto do texto. Noé ficou aproximadamente 100 anos, de 100 a 120 anos construindo a arca. Deus havia dito, Noé, construa a arca, eu vou destruir a humanidade, vou mandar um dilúvio. Então, veja, olha quanto tempo. Eu fico imaginando que as pessoas, os contemporâneos de Noé, devem ter chamado ele de doido ou alguma coisa parecida. Como é que é, Noé? Dilúvio?
Deus vai destruir a terra. Olha, Noé, você que está construindo esse grande barco, essa embarcação, e a mensagem de Noé foi a mesma durante 100 anos. Deus vai destruir a terra, vai recomeçá-la por causa da maldade e vai mandar o dilúvio. Se arrependam, a mensagem é a mesma. 100 anos. Muita coisa, muito tempo. E aqui tem 2 fatores complicadores. O primeiro é que provavelmente, lá em Gênesis 6, ainda não tinha chovido sobre a terra. Lá em Gênesis 2, nós somos informados que Deus mandava uma neblina sobre a terra. Provavelmente, então, não tinha chovido ainda. Agora, isso é provável, nós não sabemos. Agora, o que é com certeza é que Noé não sabe o que é dilúvio, seus contemporâneos também não o sabem. Então, mesmo nesse cenário em que provavelmente não tinha chovido ainda e que ele não sabia o que era dilúvio, Noé creu em Deus, ele foi instruído pelo Senhor sobre acontecimentos futuros, ele aparelhou a arca, a construiu. Talvez você pense, bom, muitas pessoas vão se salvar porque a construção desse barco, dessa arca, muitas pessoas, muitos animais, mas não é isso que diz a Escritura e o restante da Escritura. Ele vai construir a arca, no entanto, aqui no versículo 7 nós somos informados que apenas a sua casa foi salva. Veja, 100 anos com a mesma mensagem, falando a mesma coisa, se arrependam, Deus vai mandar o dilúvio, Deus vai destruir a terra e vai recomeçar a povoá-la novamente, e Ele escolheu minha casa, minha família. Quantas pessoas entraram na arca? Essa é uma pergunta boa. Não sei se você que me assiste aí sabe da resposta. Quantas pessoas? Bom, no texto nós não sabemos. Quem vai nos informar isso é o apóstolo Pedro, no Novo Testamento, e nós vamos ficar sabendo. Veja aí, 1 de Pedro 3,20, o apóstolo vai dizer quantas pessoas foram salvas. Diz o texto: os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Viram? Apenas 8 pessoas, há 100 anos de pregação aproximadamente, e ele conseguiu salvar apenas 8 pessoas. Quem são elas? Noé, a sua esposa, seus 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, e as noras de seus filhos, 8 pessoas, e são a partir dessas 8 pessoas que a terra será repovoada, que Deus vai começar novamente. Agora veja, que homem, que fé, que exemplo, que algo genuíno que havia no coração de Noé. Porque imagina, Deus fala com ele, eu vou destruir, construa a arca, eu vou fazer uma aliança, porque eu achei graça diante dos seus olhos. Ele era um homem justo, íntegro entre os seus contemporâneos. O texto encerra dizendo, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Esse é o terceiro exemplo de uma fé verdadeira, Noé. A lição que nós aprendemos com Noé é muito clara, é que nós também devemos ser justos e íntegros no meio da nossa geração. Talvez você pense, bom pastor, mas hoje é mais difícil ser justo e íntegro. Não, não é não, sempre foi difícil. Para Noé era difícil também ser justo, íntegro, um homem temente a Deus, crendo nas promessas de Deus. A nossa geração, a nossa sociedade pós-moderna não vai nos ajudar em nada para que nós sejamos tementes, homens de Deus, mulheres de Deus, consagradas ao Senhor. No entanto, fica o desafio para nós. Vocês e eu precisamos ser justos e íntegros na nossa geração. Lembram-se de Jó, lá no início do seu livro, quando há também essa descrição de que Jó era um homem justo, íntegro,
reto, correto e que se desviava do mal. É assim que nós precisamos ser. Precisamos da graça de Deus para que nós imitemos esses exemplos, esses 3 exemplos que citamos na pregação de hoje. Eu encerro com a seguinte frase: que ofereçamos as primícias como Abel, que andemos com Deus como Enoque e sejamos justos e íntegros como Noé, para a glória do Senhor. E que vivamos assim, seguindo esses exemplos. É o meu desejo, a minha oração e a minha palavra nessa noite para você. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, em resposta à palavra de Deus, nós vamos louvá-lo, adorá-lo, cantando um hino que creio eu ser bastante conhecido, Firmeza na Fé, de número 93. Eu o convido para que nós louvemos ao Senhor nesse momento com esse hino. Somente ponho a minha fé na graça excelsa de Jesus, no sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Se não lhe posso faz viver, é pela fé que vou viver. Em cada transe a suportar, eu hei de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. A sua graça é muito real, abrigo traz no temporal. Ao vir cercar-me a tentação, me fortalece sua mão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Quando a trombeta ressoar, irei com ele me encontrar, e com os salvos cantarei, louvor eterno ao grande Rei. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Nós vamos orar nesse instante, encerrando o nosso culto, impetraremos a bênção e depois eu quero dar rápidos avisos para os irmãos. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez agradecidos estamos pela oportunidade de louvar, adorar e bendizer o Teu santo nome. Obrigado, Senhor, pelo culto que prestamos a Ti na noite desse dia. Obrigado, Senhor, pelos louvores, pelas leituras bíblicas e pela ministração da Tua palavra. Obrigado pelos exemplos de uma fé verdadeira, Abel, Enoque e Noé. Que nós possamos, ó Deus, imitar esses homens e vivendo da forma que eles viveram, para que nós também, assim como eles, obtenhamos bom testemunho de haver agradado a Deus e andado com Ele. Te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, pela riqueza dela, e clamamos que o Senhor nos dê a graça para que a conheçamos cada vez mais e melhor e a pratiquemos para a glória do Teu nome. Ajuda-nos a viver pela fé. Nós vivemos pela fé e não por vista.
Nós não vemos a Deus, pois Ele é Espírito, e precisamos andar nessa caminhada perseverante para viver da forma que agrada ao Senhor. Ó Deus, nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos abençoe, nos assista, direciona a nossa vida, ó Deus, abençoa a nossa semana que se inicia, abençoa o restante desse domingo, a nossa semana, a segunda, a terça, enfim, ó Deus, todos os dias da semana, e que nós avivamos para honra, louvor e glória do Teu santo nome. Direciona-nos, ó Deus, livra-nos de males, de perigos, de tentações, e especialmente dessa pandemia. Guarda-nos, ó Pai, pois em Ti confiamos. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Recebei a bênção, irmãos, e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, e as ternas e benditas consolações do Espírito Santo estejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Nós queremos dar rapidamente 2 avisos mais internos para a nossa igreja. O primeiro aviso é sobre a nossa agenda semanal online. Nós estamos ainda na pandemia, estamos privados dos nossos cultos presenciais, das atividades presenciais, mas nós preparamos para vocês vídeos que sempre chegam, temos nos esforçado para isso nos horários das programações. Então, domingo, às 9h30, nós temos a nossa escola dominical, chegará um vídeo para você. Nós estamos estudando a Confissão de Fé de Westminster. Pedimos que você nos acompanhe. Já tem 3 estudos lá, 3 aulas, e elas estão disponíveis na playlist do nosso canal. Também no domingo, às 19h, nós temos o culto vespertino, onde nós louvamos a Deus, trazemos uma palavra para a nossa edificação. Terça-feira, às 20h, nós temos o nosso estudo bíblico e nós vamos começar a partir dessa terça-feira uma longa jornada, o panorama bíblico. Nós vamos, na verdade, para quem é membro da igreja, nós já começamos esse panorama, já fizemos alguns estudos, mas nós vamos recomeçá-lo. Por que nós vamos recomeçá-lo? Porque a nossa ideia é que todos os estudos estejam disponíveis no nosso canal. Isso certamente vai ser um patrimônio para nós, para o nosso canal no futuro. Então, os membros da nossa igreja já viram alguns estudos, mas nós vamos retomar, começando do livro do Gênesis. Eu fiz algumas alterações, alguns acréscimos, e nós vamos começar de Gênesis outra vez. Então, nos assista, no futuro nós teremos um panorama completo dos livros da Bíblia. Na quinta-feira, nós temos às 20h a nossa reunião de oração via Google Meet. Você que é membro da igreja, venha orar conosco, nós fazemos ao vivo, é uma oportunidade de nós nos vermos, ainda que eletronicamente, compartilharmos os nossos pedidos de oração, os nossos agradecimentos e nós clamarmos ao Senhor. O segundo aviso é sobre a conta da nossa igreja. Temos sempre insistido para você que é membro da nossa igreja, e o meu desafio pastoral é: seja um dizimista fiel e um ofertante generoso. Honre a Deus com as primícias da sua renda. Seja fiel, faça como Abel, como nós vimos hoje, dando das primícias ao nosso Deus. A conta está aparecendo aí na descrição, no seu vídeo, e nós pedimos que quaisquer dúvidas, você pode entrar em contato com o tesoureiro da nossa igreja, o presbítero Adeildo, ele vai certamente ajudá-lo. Bom, é isso que eu tinha para dizer para os irmãos. Desejamos a todos uma boa semana, fiquem todos na paz de Cristo e que Deus te abençoe em nome de Jesus.